Boa noite. Solicitamos aos presentes que coloquem os seus telefones celulares no modo silencioso, por favor. Agradeço a presença de todos. Hoje vamos ter como palestrante o nosso acadêmico Cláudio Santos, que irá fazer uma apresentação sobre, na realidade, a natureza da poesia, da clareza, do belo ao mistério do sublime. O nosso convidado, o nosso acadêmico, Cláudio, tem dado uma colaboração muito grande, é nosso diretor da área de cultura, poeta, médico, diplomata, artista plástico, enfim, é um múltiplo personagem do nosso país. Aliás, não só do nosso país, porque fez um trabalho grandioso no Faro, em Portugal, quando lá estava trabalhando na diplomacia brasileira. Por favor, ministro. Obrigado, boa noite a todos. Eu vou tentar localizar aqui com o microfone na mão. Acho que será que a gente consegue colocar esse suporte aqui do lado? Que daí eu sinto mais que eu sou descendente italiano. A dificuldade de segurar o microfone perto da boca. Deixa eu vir em cima de mim aqui. Estão ouvindo? Só leva também. Acho que tem um eco bom. Obrigado. Ok? Bom, vamos lá. Bom, boa noite a todos novamente. É um prazer, uma honra estar aqui. Agradeço as palavras do presidente Paulo Castelo Branco. Em primeiro lugar, eu queria dizer que falar de poesia no Instituto de História Geográfica pode parecer um pouco déplacé, né? Mas, na verdade, o que me pediu o presidente Paulo, quando me fez o convite, é que nós reeditássemos aqui em Brasília um pouco do que foi o Instituto de História Geográfica no Rio de Janeiro, na época do Império, enfim, que promovesse um rejuvenescimento, uma dinamização desse aspecto cultural dentro do Instituto, que ultrapassasse as fronteiras da história propriamente dita da geografia, uma vez que eu não sou nem historiador nem geógrafo, apesar de tocar um pouco nessas duas disciplinas por ser diplomata. Então, eu resolvi, nós teremos outros projetos que estão sendo pensados, mas eu resolvi dar início às atividades com um ciclo de conferências, expondo assim ao começo das coisas, porque a gente está com uma reestruturação do site, etc. Então, a parte de comunicação estamos ainda dinamizando, mas eu achei que seria de bom ouvinte começar eu mesmo me expondo. Esse ciclo de conferências, Momentos do Espírito, Paisagens da Alma, ele faz algumas referências justamente à história, Momentos do Espírito, e Paisagens da Alma, à geografia. E a ideia é percorrer alguns temas que eu considero fundamentais e que aqueles que tiverem a paciência de chegarem ao final do ciclo, são 6 conferências, 6 palestras, vão ver que os temas se entrelaçam. Hoje nós vamos falar de poesia. Na próxima reunião, em 26 de abril, nós vamos falar do problema mente-corpo, que é um problema que vocês vão ver muito correlato à questão da natureza da poesia e à questão do pensamento e do sentimento, que são faculdades fundamentais para a compreensão poética e para a criação poética. Em maio, no final de maio, no último dia de maio, nós vamos falar do mito, as fronteiras do mito, por uma
cartografia dinâmica da alma, e nós vamos ver hoje como mito e poesia se entrelaçam, e lá em maio vamos ver com maior profundidade isso. Depois, em junho, nós vamos abordar o tema As Faces de Deus, a busca ineligível pelo sentido da existência, e vamos nos aproximando de uma abordagem um pouco mais filosófica dessa questão, porque no final das contas, um dos motivos fundamentais da criação poética é também a indagação filosófica, e a indagação filosófica pela natureza da alma, pela natureza da criação, né? pela existência das coisas, né? A famosa pergunta da filosofia, por que existe alguma coisa, por que não existe nada, né? Ela também ecoa e ela também estimula a criação poética. E Deus, né? A divindade, o sagrado, está no centro dessa busca, dessa indagação. E nós vamos ver hoje que muita poesia foi feita. Eu acho que a maior parte da poesia que foi feita até hoje na história do mundo foi feita falando de Deus ou para Deus, né? Quer dizer, a maior parte das criações poéticas tiveram essa meta. Só a partir do final do século XIX é que a poesia, uma parte dela se desgarrou da reflexão teológica e religiosa. Em setembro, vamos ter um hiato aí, em setembro nós vamos falar do tema o caos contemporâneo, do autismo midiático à solidão coletiva. E aí nós vamos tocar no ponto central da nossa época, que é o fato de que as pessoas estão cada vez mais interconectadas e cada vez mais solitárias, né? O fato de que o mundo tem cada vez mais informações disponíveis e cada vez menos conteúdos compreensíveis, né? O fato de que nós temos uma espécie de solipsismo constante das pessoas, é paradoxal. Quanto mais nos interconectamos, mais sozinhos ficamos. E nós terminamos o ciclo falando do silêncio, falando da oposição da linguagem ao silêncio, e justamente a palestra se chama Linguagem e Silêncio, Educação, Autoconhecimento, Ascese e Redenção. Porque no fundo, a reflexão filosófica, a busca religiosa, a criação poética, de toda maneira, elas buscam, de algum modo, preencher esse vazio de sentido, né? Que caracteriza a nossa espécie. A nossa espécie, ela é caracterizada, nós somos seres semióticos, nós somos seres que só vivem se tiverem um sentido, se tiverem um porquê viver. Na medida em que se perde esse porquê viver, as pessoas morrem, né? Então nós vamos descobrir e abordar essa questão do sentido na última palestra. São seis conferências, aparentemente desconexas, mas que elas se ligarão no futuro. Quando nós falamos de poesia, vem à cabeça muita coisa, né? Vem à cabeça, por exemplo, estruturas rimadas, né? Vem à cabeça uma linguagem mais abstrata, vem à cabeça determinado autor, vem à cabeça determinados poemas, né? Há pessoas que tiveram contato com a poesia muito fortuito quando eram escolares, etc., na literatura obrigatória das escolas, e depois se separaram da reflexão e do contato com a poesia. Há outras pessoas que têm um contato mais frequente, mas quando se pensa em poesia, vem sempre à cabeça como definir poesia, como caracterizar a poesia. A gente pode definir poesia como um texto rimado, como um texto mais aberto do que, por exemplo, uma narrativa, um conto, uma exposição de motivos, né? Como é que a gente pode definir poesia? Uma definição muito interessante, que parece ingênua no primeiro momento, diz que poesia são os melhores conteúdos expostos na melhor forma. Aparentemente ingênua, essa definição é muito profunda, né? Porque a poesia é efetivamente a exposição, a expressão concisa, né? Existem poetas verborrágicos, mas de uma forma geral a ideia da poesia é que ela seja a expressão concisa de ideias, de sentimentos, de percepções, e que tem a função de provocar, né, reverberações em quem lê ou quem escuta, né, provocar justamente esses sentimentos, essas emoções, essas reflexões. E poesia é literatura concentrada, né? Então muitas vezes a pessoa compra o meu livro, ou compra um livro de poesia, olha, estou lendo, viu?
Falei, não, leve um tempo grande para ler, porque poesia é para ler, um poema é para ler um poema por dia, um poema por semana. Poesia não é como um romance, né, que a gente vai e não para mais. Poesia é alguma coisa, é literatura concentrada. E o fato da poesia explorar justamente esses aspectos da linguagem, como a polissemia, a metalinguagem, as metáforas, as metonímias, são textos densos que muitas vezes provocam reflexão, né? Necessitam de uma reflexão maior. Então acho que a poesia ela necessita desse decantar. Então eu guardaria essa definição, né? E essa definição, o melhor conteúdo na melhor forma, ela passa ao lado de se a expressão é rimada ou não, se tem uma métrica. Não sei se são claros esses dois conceitos, né? A métrica significa a métrica, a medida, né? A medida do ritmo, né? Todo poema tem musicalidade, mas nem todo poema tem métrica, né? Quer dizer, a métrica é alguma coisa imposta ao poema por determinadas regras seguidas em determinado momento da história, né? Mas que não necessariamente são obrigatórias. Agora, todo poema tem que ter uma musicalidade própria, que vai ser dada pela métrica. Por exemplo, pode ser o dodecassílabo heróico utilizado nas epopeias, pode ser outros tipos de arranjos métricos, né? Mas na poesia contemporânea, principalmente, essa métrica mais uniforme, mais repetitiva, ela foi deixada de lado. Mas a musicalidade, ela continua, né? Então, e toda poesia ela pode ser ou não rimada, né? E a musicalidade da poesia, ela é feita do ritmo e ela é feita dos choques que você possa ter entre os sons das palavras. Ou seja, toda poesia, ela é ao mesmo tempo, valoriza-se muito a expressão e valoriza-se muito o conteúdo. Nesse sentido é interessante retomar um conceito do Rebslav, um linguista que se debruçou sobre esse assunto, que ele procura separar na linguagem dois planos, um plano da expressão e um plano do conteúdo. O linguista Ferdinand de Saussure, ele costumava dizer que a língua é forma, né? Com isso ele queria dizer o seguinte, que a língua, ela se ocupa, a linguagem, a língua humana natural, por exemplo, a diferença entre as línguas, entre o inglês, o francês, o italiano, o latim, diz muito respeito a como os sons são organizados e como esses sons transformam-se, vamos dizer assim, grosseiramente em palavras, e essas palavras exprimiriam um sentido subjacente que seria comum a todos. A ideia do Rimsberg é muito interessante, porque ele, ao dizer que a linguagem, na verdade, tem um plano da expressão, que seria mais ligado à forma, sussurriana, né? E um plano do conteúdo, ele está dizendo o seguinte: nem todas as línguas pensam as coisas da mesma maneira, né? Há maneiras de pensar o mundo que, por exemplo, um romano tinha, que nós não temos mais, né? Isso a gente pode verificar, por exemplo, estudando termos de cores, né? Há substantivos e adjetivos para determinadas cores, por exemplo, em latim, que nós não temos mais em português. Como exprimir isso, né? Então, as línguas, elas não são simplesmente rótulos, tá certo? Que são diferentes no latim, no grego, no sânscrito, no francês, no português, mas que o conteúdo a ser expresso seria o mesmo, né? Não, as línguas, elas impõem a esse conteúdo uma determinada articulação, uma determinada divisão. E isso está ligado diretamente ao problema fundamental da poesia, que é a possibilidade de você traduzir, né? Quer dizer, quando você fala, por exemplo, de um texto acadêmico sobre psicologia, sobre economia, ninguém vai ter grandes pruridos em traduzir o texto para o inglês, ou já escrevê-lo diretamente em inglês. Quando se fala traduzir um romance, a coisa já fica mais complicada. E quando a gente vai falar em traduzir um poema, aí fica muito difícil, né? Por quê? Porque não só porque a forma, o plano da expressão tem os seus detalhes, é muito difícil traduzir um verso que foi pensado em francês, ou que foi pensado em inglês, ou que foi pensado em latim, para o português e vice-versa,
Mas o conteúdo que foi expresso por aquele verso, ele também tem uma peculiaridade própria daquele momento, daquela cultura, né? Isso diretamente é informado, é normatizado pela língua que foi utilizada para escrever poesia. Então esse é um problema muito sério, né? Quer dizer, até que ponto, quando nós lemos uma tradução, por exemplo, eu leio latim, leio grego, mas eu não leio sânscrito, né? Então todo o conhecimento que eu tenho do Rig Veda, né, que é o clássico maior, né, digamos assim, do hinduísmo mais antigo, se é que a gente pode falar hinduísmo, é um conhecimento de quinta mão, né? Quer dizer, ele chega até mim traduzido por alguém, que traduziu por alguém, que traduziu por alguém. Então, é muito complicada essa questão, porque nós não sabemos, especificamente no caso da poesia, muitas vezes, a que nós estamos nos referindo. Se eu pegar um poema do Casimiro de Abreu, né, meus 8 anos, ai que saudade da minha infância, etc. As palavras ali, muito embora tenham sido escritas no século XIX, tem algumas nuances que pode ser que eu perco, porque eu não vivi aquela época, etc. A informação me passa diretamente. Se eu pegar um poema do Paul Valéry, ou se eu começar a ir para trás, pegar a Divina Comédia do Dante, escrito no vernáculo do século XIII, né, lá de Florença, e se eu for mais para trás e pegar um texto, as Metamorfoses do Ovídio, ou a Eneida de Virgílio, se eu for mais para trás e pegar a Ilíada, a Odisseia de Homero, ou se eu for mais para trás, há cerca de 3.000 anos, e pegar a Epopeia de Gilgamesh, que foi escrito em Sumério, né, uma língua a respeito da qual eu não faço a menor ideia de como ela seja, uma língua que não, inclusive não é nada, ela não é semítica, ela não é uma língua muito, muito isolada. Então, essa questão eu queria que vocês tivessem em mente, porque muitas vezes a gente fala, eu li, eu li Byron, né? Mas será que você leu realmente o Byron? Foi uma tradução, mas quem traduziu? Como é que foi isso? Etc. Então, esse é um ponto muito importante e que eu penso que essa distinção do Michelet é muito útil. Uma outra coisa importante, eu falei da melodia do poema, que todo poema tem que ter musicalidade. Isso foi muito enfatizado pelo romantismo e por um autor, por um poeta e por um músico, um compositor muito conhecido, de muitos aqui, Richard Wagner, né, que dizia justamente que sem essa musicalidade, inclusive ele fazia questão de associar não apenas a musicalidade da própria língua, mas a musicalidade da música. Porque esse é um ponto interessante também sobre a poesia. Nós estamos acostumados a pensar na poesia num livro assim, um poema escrito, né? Mas durante muito tempo a poesia foi cantada, né? Os primeiros poemas que apareceram, as tragédias, por exemplo, gregas, eram cantadas, eram musicadas, né? Os primeiros poetas líricos da Grécia Antiga, eles se chamavam líricos justamente porque eles se acompanhavam de uma lira, né? Quer dizer, então, é muito engraçado, existe hoje em dia essa dicotomia, música popular não é poesia, porque é cantada, não sei, mas os primeiros poemas eram cantados, né? Então, talvez o Vinícius de Moraes, com a migração que ele fez, dizem que ele desvestiu o salto alto, né, e saiu da poesia para a música popular. Talvez o movimento que ele tenha feito seja um movimento de retorno às origens, né? Porque a poesia, no começo, era fundamentalmente cantada, né? Então, esse é um aspecto que me parece importante, né? Nós situarmos, né, a poesia, pensarmos na poesia como algo que tem muitas outras apresentações do que aquelas às quais talvez nós estejamos mais acostumados. Evidentemente, eu não sei para quem eu estou falando, inclusive essa palestra vai ser gravada, vai ser mostrada para várias pessoas, então cada um tem um tipo de informação. Mas, de um modo geral, o que a gente vê normalmente é que a ideia de poesia, ela fica muito reduzida, né, à ideia de poesia escrita e à ideia de poesia lida, né, quando, na verdade, os primeiros poetas, se é que a gente pode dizer assim, eles não liam, né? Eles cantavam. Pois bem, nós vamos agora, eu gostaria de analisar com vocês
algumas formas pelas quais a poesia se apresenta, quais são os temas principais que a poesia persegue, né, ao longo da história da humanidade. Uma das primeiras formas que a poesia tomou foi a poesia como invocação religiosa, a poesia como teurgia, né, a poesia como feitiçaria, a poesia como tentativa de encantatoriamente obrigar os deuses a fazerem alguma coisa, né? Então, os primeiros poemas, por exemplo, os poemas que estão lá no Rig Veda, né, ou os poemas dos poetas caçadores africanos, né, ou os poemas, por exemplo, do zoroastrismo, né, os hinos avésticos, né, são poemas encantatórios que tinham uma função muito precisa, né, acompanhar um determinado ritual, né, e forçar os deuses a executarem a sua função. Então é muito engraçado isso, a gente às vezes pensa na poesia. Não, a primeira poesia ela foi religiosa, ela tinha uma ligação muito clara com uma função muito precisa, que era obrigar os deuses a cumprirem o seu papel. Então, essa seria justamente a poesia como invocação religiosa. Um outro tipo de maneira de nós concebermos a poesia está ligada estreitamente a essa, é a poesia como o recontar dos mitos da criação, ou dos mitos dos deuses, ou dos mitos dos homens, né? Dos heróis, principalmente. Então, são aqueles poemas que estão ligados aos mitos fundadores de uma cultura. Então, por exemplo, na cultura grega, nós temos Hesíodo, né, recontando o mito da criação do cosmos, do universo, e o mito do aparecimento dos deuses. Quem leu a Teogonia do Hesíodo sabe disso. Da mesma maneira, Homero, quando nos conta a lenda da Guerra de Troia, ou a volta de Ulisses para casa, a Odisseia, ele está nos falando de mitos sobre heróis, os heróis da Guerra de Troia, sobre um tempo onde as pessoas eram quase que sobre-humanas, né? E muitas delas, inclusive, quando morriam, se transformavam em deuses, né? Ou no período anterior aos heróis homéricos, por exemplo, se a gente pensar nos argonautas, Jasão, não sei se vocês se lembram, conhecem a história, o Jasão que saiu da Grécia e foi até a Cólquida, que é o nosso atual Cáucaso, né, buscar o tosão de ouro, né? E todos esses ciclos míticos que têm contrapartida em outras civilizações, eles dizem respeito a uma recontagem de mitos. Então, poesia como encantação, como teurgia, poesia como recontagem de mitos. Um outro tipo de poesia, um terceiro tipo de poesia, é a poesia utilizada, poesia como celebração secular, como elogio, como panegírico, né? A poesia foi também, e é até hoje, muito utilizada para fazer elogios, né? Um grande poeta grego, Píndaro, né, do qual sobraram muito poucos fragmentos, né? O trabalho do Píndaro era fundamentalmente escrever poemas que elogiassem os heróis, entre aspas, né? Aí na verdade seres humanos, os ganhadores das Olimpíadas, né? E dos outros jogos pan-helênicos, né? Então ele elogiava um condutor de bigas, ele elogiava um sujeito que derrubou o outro numa luta, no pugilismo, e assim por diante. O que nos soa um pouco estranho, né? Imagina se eu chegasse para vocês, olha, eu vou ler um poema que eu escrevi para o Neymar, né? Talvez eu não fosse levado a sério, né? Mas uma grande quantidade de poemas que foram escritos como elogios a determinadas pessoas, né? E elogios não somente ao condutor das bigas, mas ao dono dos cavalos e ao dono das bigas, né? Imagina que tem uma corrida aqui acho que não sei se tem hipódromo em Brasília, mas no Rio de Janeiro tem hipódromo, e de repente eu escrevo um poema não só homenageando o jockey, mas o Aras, né, ao qual o cavalo pertence. Seria totalmente estranho, né? Mas isso aconteceu durante muito tempo. E Píndaro tem poemas belíssimos, né, que são elogios. Então a poesia como elogio, né?
Um outro tipo de poesia, um outro tipo de apresentação, eu não diria utilização, né? Porque a poesia não é um instrumento, ela em si configura toda uma realidade, né? É a poesia não mais encantatória, mas a poesia da celebração religiosa, né? Quer dizer, é uma poesia que ela já se desvinculou um pouco daquele mecanismo simples de tentar obrigar os deuses a cumprir uma função, mas ela já começa a lidar com a questão do sagrado de uma maneira um pouco mais profunda. Em seguida, nós temos a poesia como saudade e como elegia. Essa todos conhecem muito bem, porque a maior parte da poesia romântica, muito da poesia contemporânea, ela é feita justamente falando de saudade. Não propriamente de saudade, porque saudade é uma palavra que parece que só tem numa língua, né, no português, mas falando da perda, né, falando da distância de um ente querido que se foi, de uma situação que se perdeu, da infância que não volta mais, e assim por diante. Então é a saudade, é a poesia como saudade, como elegia. E aí a gente tem uma lista enorme que vai de Ovídio, passando por Petrarca, Verlaine, enfim, chegando, por exemplo, em Vinícius de Moraes, nos poetas Drummond, Na Bandeira, né? Então é a poesia como saudade, como elegia, como canto de algo que se perdeu. Esse é um outro filão importante da poesia, muito explorado contemporaneamente, e talvez seja a referência mais forte que as pessoas têm de poesia. Elas têm uma referência menor da poesia, por exemplo, religiosa, mas tem uma referência forte da poesia como saudade, como elegia. Eu não falei no começo, mas justamente para contornar a questão da dificuldade de tradução e ao mesmo tempo para falar melhor do que eu conheço, né, eu vou dar de vez em quando um exemplo, né, ou mostrar um poema meu que de certa forma toca o tipo de poesia do qual estou falando. Então, nesse capítulo da poesia como saudade, como elegia, eu vou ler um poema para vocês. Eu não vou ler muitos poemas, eu separei 3 ou 4, que falam um pouco disso, que eu acho que pode ser interessante. Antes disso, só para dar uma ideia, eu publiquei até agora 4 coletâneas, né? 2 delas, a primeira foi publicada no Brasil em 2014, na verdade foi lançada aqui, foi lançada em Montevidéu, porque eu estava servindo lá na Embaixada do Brasil, foi o ano que nasceu meu filho, Gabriel, ao qual eu dedico essa conferência, esse ciclo. E foi esse aqui, foi o Definições Fundamentais. Depois, quando eu estava no Consulado Geral do Brasil em Faro, em Portugal, eu lancei 2 livros. Eu lancei esse bilíngue português e espanhol, Coleção de Epifanias, que foi lançado em Madrid por uma editora espanhola, e quem traduziu os poemas foi o Manuel Moya, que é o principal tradutor do Fernando Pessoa hoje para o espanhol. E coitado do Manuel Moya, ele teve o azar de traduzir um poeta vivo, né? E então tivemos ali algumas discussões homéricas, literalmente homéricas, sobre como seria. Eu que falo espanhol também, então eu me atrevi a me meter na tradução, mas de qualquer maneira esse livro bilíngue português e espanhol. Depois veio o Tempos Ocos, Tancreux, que foi lançado em Coimbra, em Portugal, e ele é bilíngue português-francês. Por acaso, logo em seguida, o meu posto em seguida a Faro, no Algarve, foi em Montreal, no Canadá, né, que é uma cidade, como todos sabem, onde se fala francês. Então foi uma coincidência. E finalmente, o livro mais recente, as pessoas geralmente falam o último, mas eu espero que não seja, o mais recente, foi o Galgamela, que foi lançado aqui no Brasil em outubro de 2021, pela editora Francisco Alves. Esse livro, os outros livros foram lançados fora do Brasil. Eu tenho alguns exemplares, de vez em quando eu apresentei, às vezes, enfim, eu vendo, mas eles são comercializados fora do Brasil. Definições Fundamentais, que ainda é comercializado aqui. O Galgamela não, esse vocês encontram com uma certa facilidade nas livrarias, na Travessa, aqui de Brasília, enfim, é um livro que está circulando. Então, eu vou ler um poema do Galgamela, tá? Dessa última coletânea, mas na verdade é um poema que já saiu em coletâneas anteriores. Eu fiz questão de colocar aqui, porque é um poema que
Esse poema se chama, então, estamos falando do poema como elegia, né, do poema como saudade. Esse poema se chama No Tempo em que Meu Pai Não Tinha Filhos. No tempo em que meu pai não tinha filhos, o meu avô ainda era vivo, como sombra, como fonte, como marco numa estrada sem começo. Rugia uma guerra ao longe que nunca acabou de verdade e que vazou em rasgos desconexos os ecos do presente. Os pedestres e os carros já andavam apressados por ruas em cinza e sépia, mas que não eram todas tristes. Alguma lasca de esperança resistia, alguma nesga de alegria gotejava, das marquises, dos beirais, dos campanários, dos panamás elegantes, dos hábitos antigos, dos cachos das donzelas, da confiança dos bigodes e até das frontes mais fechadas. A manhã do ocaso ia alta, é verdade, com nuvens negro chumbo que quase cobriam o sol, mas a pouca luz que havia ainda brincava com as crianças pelas fábulas baldias. Como frágil imigrante do passado, vestido só de céu e de horizonte, pelos olhos de meu pai, que herdei sem perceber e mesmo sem querer, eu vejo desfocado e virtual o mundo em que ele foi e que se foi. Na história que esculpiu formas e cores, na loquaz rigidez dos monumentos, nos sons dos acalantos e das marchas, nos compassos de tardes de lindóia, nas raspas das promessas, nos sumos dos desejos, nos sacrários dos fervores reprimidos, no balanço dos biquínis de Ipanema, nas vozes populistas dos caudilhos, nos natais projetados no porvir, holográficos e vãos, no profeta sempre errado em sua terra e delirante como todos, na capital Macunaíma, brotando sem esquinas no rubro do cerrado, nos musicais cor-de-rosa de Hollywood, na vida nova da bossa, no engano dos poetas engajados, nas noites frias dos perdidos carnavais, no fervor pueril dos visionários, no arrivismo do país que acreditou já ser nação, no ardor dos surdos pela música do vento, no suicídio panfletário do catete, nos fragmentos que se encontram no poema, na vertigem das alturas, no anelo do distante, na secura das conversas e no linguado das migalhas, no giz que risca a escuridão da lousa e que ilumina a exatidão da fórmula, no carcará que se empanturra de foie gras, no anjo envergonhado pela queda que não houve, no esgotamento dos espíritos e no ócio das coragens, na solidão medíocre das gentes e na mudez imperdoável dos bons, no presente tão concreto como outrora era abstrato, na arte que redime e que sustenta tudo, na esperteza da alcateia e na candura do rebanho, no shalom, no amém, no inshallah, no ahimsa, todos vagos e impossíveis, nas pencas de museus redundantes, nas imagens invocando iconoclastas, num verão apocalíptico e branquíssimo, de um Deus que é poeta e não geômetra, e que aposta com acaso só para vermos confundidos. Eu contemplo tudo isso, e aqui fico cismando nesta noite enluarada. Como será, num futuro que espero estar distante, o tempo em que meu filho não terá mais pai? Então, esse é um poema justamente elegíaco, né, que fala do tempo passado, né, e que projeta no futuro uma esperança e uma indagação e uma angústia, né, que é justamente a angústia do poema, a angústia principal do poema. Além disso, ligado à vertente da poesia religiosa, da poesia sagrada, a gente tem a poesia como entusiasmo, né? Entusiasmo é uma palavra que no grego significa em Deus, ou Deus dentro, ou Deus dentro de si, né? Alguma coisa de identificação com Deus. Então, na verdade, é uma espécie de encarnação do Espírito Divino, que é o que se pensava que acontecia no Ditirambo, que é a cerimônia fundamental a partir da qual as
as tragédias gregas se desenvolveram, né? Quer dizer, o ditirâmbio ele nasce justamente, o ditirâmbio, ou hino em uníssono, era uma representação coral. Você tinha um coro de 40, 50 homens e um indivíduo que se chamava corifeu, que era o cantor que contava uma história e que dialogava com esse coro. Isso tudo musicado, isso tudo em versos, não necessariamente rimados, e era uma cerimônia religiosa, era uma cerimônia em honra do deus Dionísio. Dionísio é um deus muito interessante, e a gente vai ver ele em outras oportunidades, porque ele é o deus do delírio, né? Ele é o deus do vinho, né? Ele é o deus dos êxtases religiosos, né? Ele é o deus das mênades. As mênades eram as sacerdotisas de Dionísio, digamos assim, né? E elas tinham um comportamento muito interessante nesses momentos de êxtase religioso. Elas se tornavam absolutamente descontroladas, né? nas suas posturas, né? E nesses momentos elas chegavam a dilacerar animais, né? Dilacerar os animais e comer a carne crua desses animais. Então as mênades eram figuras eram mulheres muito agressivas, né? E relembravam desses momentos uma parte do mito de Dionísio, que talvez nós mencionemos uma próxima vez, que é a parte que diz que ele foi, em um determinado momento, esquartejado. E nós temos um poeta que está ligado diretamente a Dionísio, do qual vou falar daqui a pouco, que é o Orfeu, né, que é um poeta mitológico, ou mítico, digamos assim, mas que os gregos acreditavam piamente que tivesse existido, e cuja história envolve, num determinado momento da sua vida, uma dilaceração pelas mênades, né? A história é mais ou menos a seguinte, acho que as pessoas conhecem: o grande poeta Orfeu, que participou da viagem dos argonautas até a Cólquida. A função de Orfeu nesse navio que se chamava Argos, por isso que se chamava Argonautas, era, com a poesia dele, ritmar o trabalho dos remadores. Vocês sabem que as naus gregas eram fundamentalmente movidas à tração humana e às vezes à vela, quando era possível. E a outra função dele era cantar mais alto do que as sereias, né? Era fazer com que os homens conseguissem ultrapassar os lugares onde houvesse sereias, né? Isso tudo tem uma significação muito interessante que a gente talvez pudesse discutir. Mas o Orfeu, depois de uma série de peripécias, ele se envolveu com a Eurídice, né? A grande amada do Orfeu, que morreu e que foi para o Hades. E o Orfeu chorou tanto e ficou tão dilacerado e parou de cantar. E o Orfeu era um poeta que tinha uma capacidade de mover até pedras com o seu canto poético. Ele é o grande paradigma do poeta, profeta, teúrgico, do aedo, né? E que os deuses se apiedaram e permitiram que o Orfeu fosse até o inferno grego, no caso o Hades, que é bem diferente do inferno cristão, e trouxesse Eurídice de volta, com a condição de que ele não olhasse para trás quando a estivesse trazendo. E Orfeu, justamente, na dúvida, olha para ver se Eurídice está seguindo, ele a perde definitivamente. Aí ele volta para a superfície, porque tem que voltar de qualquer jeito, mas mais dilacerado do que estava antes, espiritualmente, e justamente o deus Dionísio, cansado daquele dilaceramento todo, ele manda as mênades dilacerarem efetivamente Dionísio, ou seja, rasgarem Orfeu, rasgarem. E os restos mortais de Orfeu são distribuídos pela Grécia toda, e cada lugar onde o resto mortal dele vai parar é a origem de um templo, de um santuário dedicado a Orfeu, e a cabeça do poeta Orfeu passa a ter uma função mítica profética, né? E vem daí uma outra ligação da poesia, que é com a capacidade de profetizar, né? O poeta é muito conhecido também como aquele que prediz, de certa forma, o futuro, talvez de maneira nebulosa, talvez de maneira não os que estão aqui com certeza se relembrarão do Marco Cardoso, etc., né? Talvez não desta maneira enfática e com toda certeza, mas o poeta ele também tem essa função de predição, justamente porque a criação poética ela se dá num nível de funcionamento mental onde as coisas
elas estão menos interligadas do que na nossa realidade normal. Nós vamos falar disso da próxima vez quando falarmos do dilema corpo-espírito. Mas essa função profética é muito importante. E o poeta guarda um pouco essa aura. Mesmo o poeta popular, mesmo o poetinha, né, como o Vinícius se autodenominava, né, eles têm essa aura de profecia. Então esse paradigma do poeta-profeta, ele nasce diretamente, e ele tem como, digamos assim, um representante arquetípico, né, o Orfeu. Né? E justamente ligado ao Orfeu, nós teremos depois uma corrente religiosa subterrânea que perpassa toda a história da Grécia Antiga, que são os mistérios óficos. Né? Então tem todo um naco. Porque a gente, quando pensa na religião da Grécia Antiga, a gente pensa naquela religião mais formal dos deuses homéricos, né? Zeus, etc., e toda a sua entourage, né? Mas existia uma religiosidade muito mais profunda e esotérica na Grécia, né? Por exemplo, consubstanciada nos mistérios de Eleusis, que aconteciam, a realização desses mistérios aconteciam em Eleusis, que é uma localidade que fica perto de Atenas, justamente na época do Festival das Tragédias, quando se elaborava, se apresentavam as 3 tragédias e uma comédia que normalmente eram apresentadas no festival. Naquela mesma época, muitos gregos faziam peregrinação ao santuário de Eleusis para participar ali de determinados mistérios, que até hoje, que eram tão secretos que até hoje a gente não sabe o que eles faziam lá dentro. É muito interessante. Pois bem, além da poesia que fala, além da poesia encantatória, além da poesia que fala do sagrado, existe uma poesia que fala do encontro com o sagrado. É uma poesia quase que autobiográfica daqueles que se encontraram com o que, por exemplo, Jung chamava de luminoso, né? Que é aqueles que se encontraram com Deus. Então, representantes conhecidos disso, por exemplo, são os místicos cristãos. Né? Existem 2 do século de ouro espanhol, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, né? Que são 2 grandes poetas, excelentes poetas, e que falam justamente desse percurso, dessa busca e desse encontro com Deus. Né? Então é uma outra vertente da poesia. Vejam que interessante que aquela imagem que a gente tem do poeta que fala da amada, ou do poeta que fala, é uma coisa assim muito recente. Né? O próprio conceito de amor, né, é um conceito muito recente na história. Ele data mais ou menos do período dos menestréis, né? do período do século XI, século XII, século XIII. O grego, por exemplo, ele conhecia a amizade, mas ele não conhecia propriamente o amor. O desejo físico, sim. A amizade, sim. Mas amor entre homem e mulher, tal como nós imaginamos hoje, né? Com a cortesia, abre a porta, não sei o quê, fico apaixonado, um dia eu realizo o meu desejo, esse tipo de coisa, isso começou na Baixa Idade Média, no século XII, século XIII, com os menestréis, com a criação do famoso amor cortesão, que já nasceu um amor-traição, né? Porque basicamente todos os poemas escritos naquela época falam de um amor como traição, né? De um amor proibido, né? Porque evidentemente os casamentos eram todos arranjados, evidentemente não havia essa história de ter uma paixão por alguém, casar, etc. Então, as paixões e esse amor, muitas vezes não realizado, né? E por isso o poeta sonhava na sua realização, é um amor, digamos assim, não oficial. Né? O amor nasce já como sendo não oficial. Muito engraçado isso. Nós temos ainda, como representantes dessa vertente, eu me adiantei um pouco falando da poesia como manifestação do amor, mas como representantes dessa poesia que fala do encontro com Deus, o grande poeta Dante Alighieri. Né? Quer dizer, a comédia, que nós chamamos de Divina Comédia, mas que Dante chamava simplesmente de comédia, e chamava comédia, por que chamava comédia? Chamava comédia porque é um poema escrito em vernáculo e não em latim,
né? O latim era a língua culta, a língua das epopeias, a língua dos discursos nobres. Dante escolheu escrever em italiano, na verdade escrever em florentino, porque o italiano não existia, a Itália só veio surgir no século XIX, né? Na época era Florença que contava. Ele decidiu escrever seu poema invernário, e chama comédia também porque termina bem, né? Não termina como uma tragédia, ela termina bem, ela termina como uma comédia, por isso que chama comédia. E Divina Comédia foi um epíteto, divino foi um epíteto que se deu à comédia logo pelos primeiros sucessores, enfim, os primeiros, as gerações seguintes, reconhecendo o valor da comédia. Mas Dante, ele narra na Divina Comédia o seu encontro com Deus. Aliás, a Divina Comédia é um texto fantástico. Qualquer hora eu me atrevo a dar um curso sobre a Divina Comédia aqui no Instituto, se o presidente permitir. Mas a Divina Comédia é um texto fantástico, porque ele é escrito por um indivíduo que narra simplesmente a sua viagem e o seu encontro com Deus. E que vai colocando nesse seu narrar, né, que vai expondo toda a mundivisão da Idade Média, né, cristã daquele momento, consubstanciada, por exemplo, na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, né, e faz isso de uma maneira maravilhosa. Então, a Divina Comédia é um dos poemas mais fantásticos que eu já li. Ela cabe justamente naquela definição que dele no início, o melhor conteúdo na melhor forma, né? Poucos poetas conseguem ser tão concisos como Dante para dizer alguma coisa. É muito interessante, eu convido todos a ler. Eu ia falar da poesia, antes de falar da poesia como amor, da poesia como manifestação do desejo sexual, né? Então, ou da vontade de poder. Por exemplo, nós temos na Bíblia o Cântico dos Cânticos, né? Que existem muitas interpretações que se pode dar, mas fundamentalmente é uma poesia erótica. Nós temos a poesia erótica de Safo, a poesia erótica de Ovídio e assim por diante, mais recentemente Boccaccio e vai por aí afora. E aí sim, a poesia como manifestação de amor. A poesia como manifestação de interesse sexual, ela veio antes da poesia como manifestação de amor. É interessante isso. Existe uma ontogenia das apresentações poéticas. A poesia como manifestação do amor é mais tardia na história. Existe também a poesia como testemunho, como depoimento, né? Tem um título de uma obra do Pablo Neruda, que é um poeta pelo qual não tenho grande assim, apreço ao poeta, embora goste de alguns poemas dele, chama Confesso que Vivi, né? Então, são poemas que dão um depoimento, né? Existem muitos poemas que são assim. E nós também, frequentemente, temos essa tendência de associar a poesia esse caráter meio autobiográfico, meio de confissão íntima. Tanto que, quando alguém fala, estou escrevendo um poema, geralmente é um poema que fala de amor, né? Assim, uma pessoa que não é um poeta, mas eu estou escrevendo um poema. É um poema que fala de amor, ou fala de um amor perdido, ou fala de um amor que ainda não foi consumado, né? E é um depoimento pessoal, autobiográfico, alguma coisa que está se vivendo naquele momento. Raramente a pessoa fala, olha, estou escrevendo um poema de teologia apofática, né? O que é teologia apofática? É aquela teologia que fala de Deus negativamente. Deus é tão complicado, Deus é tão desconhecido que dele nada se pode dizer afirmativamente. Tudo que se pode dizer dele é não é. Deus é isso? Não é. Deus é aquilo? Não é. Então, dificilmente vocês vão encontrar alguém falando, olha, eu estou fazendo um poema de teologia apofática. Geralmente a pessoa fala, olha, eu estou fazendo um poema que eu gosto de fulano, etc. Então é engraçada essa imagem que nós temos, né, na poesia. E aí nós nos aproximamos para os momentos, não digo finais, mas vamos nos aproximando para o final da palestra, onde nós vamos abordar justamente o título principal, né? A diferença do belo e do sublime na poesia. Porque assim como você pode ter diversas apresentações da poesia ao longo da história, né? Nós estamos nos aproximando aqui, por exemplo, dos românticos do século XIX, né? Nós passamos aí rapidamente
pela história da poesia ocidental, com algumas incursões na poesia do Oriente Médio, não falamos nada da China, falamos pouquíssimo da África, enfim, nós somos colonialistas, no melhor sentido, mas enfim, é preciso escolher um viés. Mas o que acontece? A questão do sublime, a questão do belo, é uma oposição que atravessa toda a história da poesia, né? Mas ela ganha muita força justamente no século XIX, justamente na época do romantismo. Porque até então, a questão do belo era considerada como, digamos assim, você fazer alguma coisa que fosse efetivamente bela, significava, de determinada maneira, um acabamento total, ou seja, um repouso, uma placidez, uma conformidade. Tanto que o Kant vai definir justamente o belo como a conformidade, né, entre entendimento e imaginação. Já o sublime, que os românticos vão abordar, mas que foi abordado ao longo da história por muitas pessoas, sem que se tivesse dado nome, o sublime é algo que incomoda, o sublime é algo que causa perplexidade, o sublime pode causar medo, pode causar horror. Então, por exemplo, na época dos românticos do século XIX era muito comum as peregrinações, os passeios nos Alpes, né? Hoje em dia todo mundo vai passear na montanha, etc. Mas durante muito tempo a humanidade detestou as montanhas, né? Assim como detestou as florestas. Não, vamos passar na floresta, floresta negra. A floresta não é à toa que o lobo mau é o vilão das crianças, não é à toa que a floresta é sempre lembrada como o lugar onde mora a bruxa, o lugar onde moram os seres perigosos, porque a humanidade sempre detestou as florestas, né? Porque a floresta era perigosa, era cheia de lobos, as pessoas podiam se perder, né? Não tinha luz, né? Então as pessoas preferiam o campo aberto. Da mesma forma, as pessoas detestavam a montanha. É aquela história, para que essa montanha eu vou ter que subir, depois vou ter que descer de novo, né? Então essa história de passear na montanha, a primeira pessoa que escreveu sobre isso, até onde se sabe, foi o Petrarca, que fez uma excursão subindo uma montanha, né? Mas no século XIX isso virou moda, né? Você fazer peregrinações pelos Alpes, né? E justamente foi nessa época que essa sensação que nós temos, qualquer um de vocês já teve, olhando o oceano aberto, né? Olhando um abismo profundo, olhando uma paisagem gelada, olhando uma floresta imensa como a selva amazônica, ou um rio enorme, como essa sensação de perplexidade, essa sensação e essa percepção de algo maior daquilo que eu posso conceber, olhando o universo estrelado à noite, o céu estrelado à noite, quando isso é possível, né, no lugar onde o céu possa ser visto, né? Essa sensação de perplexidade que ao mesmo tempo causa terror, que ao mesmo tempo causa inquietação, que ao mesmo tempo suscita as três famosas questões de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, né? Isso tem a ver com o sublime. Então a poesia dessa época romântica e dali para frente vai perseguir muito este tipo de indagação, né? Ultrapassar simplesmente o equilíbrio do clássico, do repousante, do belo, daquilo que dá paz, né? E tentar atingir aquilo que inquieta. E vocês vão perceber que a partir do final do século XIX, isso nós vamos abordar nas outras palestras, existe um fenômeno claro de aceleração temporal, né? As coisas começam a ir cada vez mais rápidas, nós temos uma sensação de que o tempo, nós já estamos na Páscoa, né? Ontem era Natal, amanhã já passamos pelo Carnaval, já estamos chegando na Páscoa, daqui a pouco a eleição do novo presidente, quer dizer, e as coisas vão assim. Esse fenômeno de aceleração temporal ele começou no final do século XIX e tem a ver com essa inquietação, né? Que a busca do sublime, do incompleto, do inefável, né? daquilo que não é definido, né? Essa inquietação ela gera, né? Formas cada vez mais breves, mais próximas no tempo umas das outras. Então, a partir do século XX, você tem simbolismo, surrealismo, expressionismo, etc. Um monte de os ismos, né, do século XX se sucedendo a cada 10 anos, ou até sendo coetâneos, né, se sobrepondo numa mesma época.
e a busca pela novidade, sobretudo pela inovação formal. Então os poetas tentando explorar a poesia como um jogo formal. Nós temos aí a poesia concreta, o poema piada do modernismo, a ironia sendo explorada, mas ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, as pessoas vão começando a ter, os poetas e os leitores e os ouvintes para aquelas poesias que são lidas, vão tendo uma sensação de cansaço, né? Quer dizer, essa tentativa de inovação formal vai chegando em determinados becos sem saída, em determinados cul-de-sac, como dizem os franceses, né? Porque não há mais inovação a ser feita, né? Quer dizer, já se pintou as palavras de alguma cor, já se usou as palavras como se fossem formas puras, já se fez a escrita automática, inconsciente, o surrealismo, já se fez de tudo, né? Então, para onde caminha a poesia? Eu penso que a poesia, que toda grande poesia, que todo grande poeta, ele precisa buscar a sua própria maneira de dizer aquilo que sempre foi dito. Quer dizer, o mito mostra isso, né? E essa busca da novidade, ela faz parte de uma faixa muito estreita do tempo da existência do homem sobre a Terra. Durante grande parte da existência da humanidade, o novo não foi necessário. A busca desenfreada pela novidade, mais do que o novo, pela novidade, ela não foi assim uma busca, digamos assim, nem estimulada e nem recompensada, né? Então parece que, primeiro, é necessário que a poesia, que a grande poesia, para se constituir como tal, na minha opinião, ela retorne ao repositório, primeiro, da reflexão filosófica, dos mitos, né? Para que ela possa lançar suas raízes realmente lá onde existe água capaz de alimentar. E segunda coisa, quem toca algum instrumento aqui de sopro sabe que uma das coisas mais difíceis, eu não toco, não aprendi isso, é a embocadura, né? É o jeito de você soprar. Por exemplo, trompete. Trompete demora muito tempo para a pessoa começar a tirar um som, demora mais do que violino, porque até a pessoa descobrir como vai colocar a boca no instrumento é muito difícil. Então eu acho que todo poeta deve achar, todo grande poeta, ele deve conseguir achar a sua própria embocadura, ou seja, a sua própria maneira de dizer, não conteúdos necessariamente originais, mas conteúdos que sejam vivos. Eu acho que no momento presente, né, nós vivemos um momento onde existe pouca coisa viva, existe muita coisa morta, né? Um momento em que as coisas antigas, elas acabaram ficando velhas, né? E as coisas novas ficam velhas cada vez mais rapidamente, né? Então, é necessário, de alguma forma, procurar o intemporal, procurar, eu não diria o eterno, né, porque é uma busca muito ousada, mas procurar aquela fonte capaz de alimentar o espírito, né? Porque no final, uma das funções principais da poesia é isso, né? É tapar essa ferida que nós temos na alma, né? Que nos foi dada quando nascemos, né? Quer dizer assim, há quem ache que talvez a maior bênção seria talvez não ter nascido, né? O Machado de Assis termina uma obra famosa dizendo isso, né? Quer dizer, não tive filhos, não transmiti a ninguém, agora me faltou. Isso não transmitia a nenhuma pessoa humana o legado de nossa miséria. O legado de nossa miséria, justamente. Então, obrigado pela... o que mostra que eu já estou deixando de ser antigo e ficando velho, porque eu estou esquecendo disso. Mas enfim, então é isso. Quer dizer, eu acho que não é conceber a poesia como um remédio, mas a poesia também é um remédio. E essa é uma outra coisa muito interessante. Em vários lugares, em vários momentos da história, na Grécia Antiga, por exemplo, a poesia era utilizada como tratamento de saúde, né? E a luz aos tratamentos que a gente vê atualmente, eu acho que se não fazia mal,
Isso não fazia bem, mal não fazia, ao contrário de muita coisa que a gente vê acontecendo hoje. Eu queria, para concluir essa exposição, enfatizar essa questão do sublime, ou seja, daquilo que incomoda, né? Lendo um segundo, último e curto poema, que eu acho que justamente. Esse poema, ele se chama O Céu de Deus. E é um poema que, de certa maneira, ele se enquadra tanto naquela vertente de busca e de reconhecimento do contato com a luz sagrada, como se enquadra na vertente elegíaca. Muito embora isso não seja muito importante, mas eu acho interessante pensar nesses termos. O céu de Deus. Ao Gabriel que a cada dia me revela maravilhas. O céu de Deus é um jardim antigo que cochila descuidado pela tarde quieta dessas que não há mais. Ele brilha à nossa volta, luminoso e justo, mas nós o ignoramos. Ele é o ponto de chegada dos bons que já partiram e a miragem inatingível dos que lá não entrarão. Ele alisa a perfeição da esfera, o labirinto onde se perde o mal, o frescor que renasce do mesmo, a novidade infinda do igual, que gera começos continuamente. Não se pode atingi-lo nem pelo ar, nem pela água. Estradas, planas ou íngremes não conduzem ao céu de Deus. Não adianta pôr-se de joelhos, nem rastejar clamando salvação, que é sempre misteriosa e que escolhe seus eleitos gratuitamente, ou pelo menos assim parece ser. E ai daquele que por esta vida passar em branco, insosso, burocrático, e os dias sem coragem de descartar, vivendo sem nunca ter vivido. Esse o céu de Deus refugará. Tampouco serão acolhidos os que perseguem obsessivos a perfeição de qualquer tipo, que é soberba antes de tudo, a rigidez sem humor que a alma congela e que o espírito desseca, pois lá no céu de Deus nada é sério ou imutável. Não há horas marcadas nem becos sem saída, e qualquer decisão é sempre revogável. O que foi ontem talvez não seja hoje, e será diferente, quem sabe, amanhã. O céu de Deus é o reino da criança absoluta, que é livre porque é feliz, que escorrega nas dobras do improvável, que confunde as certezas, que embaralha as previsões e que por isso ri gostosamente, que entretece com linhas coloridas a teia fractal do tempo por onde o sonho da existência escorre. No céu de Deus apenas mantém-se a precedência do remoto e a solidão criadora do exílio. Em nenhuma outra parte é possível ser inteiro, autêntico, impoluto e ficar com vergonha das mentiras deslavadas que se contam os humanos por não terem outra razão para viver. Quando tudo acabar, e de certo esse dia chegará, quando os sonhos e agentes e as coisas e os mitos e tudo mais que existe não forem sequer lembranças, o céu de Deus aqui estará, imperecível, completo, incólume, igualzinho ao que era no princípio, e ele assim ficará, como um ponto de luz perfurando nada, até que este universo em que vivemos, ou no qual cremos que vivemos, de funestos desencontros e de dores sem fim, como fênix magoada, decida outra vez renascer, para exibir e expiar nossos pecados. É isso. E eu agradeço a presença de todos, né? Convido para a próxima palestra, que vai ser num determinado momento em abril, dia 26 de abril, daqui um mês e qualquer coisa. E que bom, um momento de celebração onde falamos de poesia. Isso me deixa muito contente. Obrigado.
Primeiro, obrigado, cara. Muito bom. Aprendi muita coisa. Eu acho que você falou que poesia não tinha nada com o Instituto Histórico, mas de certa maneira você fez uma historiografia da poesia hoje, né? E falou coisas que eu não sabia, inclusive dessa origem do ódio ao divino que a poesia se originou. E o engraçado é que você começou falando isso e terminou com a poesia falando disso. Menos se fecha. Mas é o Ouroboros. A minha pergunta, na verdade, é uma provocação. Você falou do sublime que amedronta. E o sublime que arrebata? E o sublime que, de repente, você até namorou com esse sublime que arrebata, não que você acabou de falar pra gente. Mas esse sublime que arrebata não preencheria esse vazio que a poesia moderna, e que eu concordo com você, que esse vazio que a poesia moderna está oferecendo? Olha, eu acho que você muito falou do sublime que arrebata. Talvez não tenha falado dessa maneira, mas o conceito de sublime, ele necessariamente engloba esse aspecto. O sublime, ele causa prazer e causa dor. O problema do sublime é que ele é contraditório. O problema do sublime é que ele é não linear. O problema do sublime é que ele é não facilmente compreensível. Quer dizer, o belo é alguma coisa necessariamente boa, necessariamente repulsante, necessariamente clara, necessariamente luminosa. O belo é Apolo. Mas o sublime pelo humano. O sublime, ele já está contaminado, quer dizer, é uma espécie de paraíso, mas o Lúcifer está ali à espreita, quer dizer, é uma espécie de equilíbrio meta-instável, aquele equilíbrio daquela bolinha que está em cima de um pico assim, que se fizer um ventinho ela cai, se fizer quer dizer, é diferente desse equilíbrio aqui, desse equilíbrio em cima da mesa, para mover ele eu preciso pegar, Então, o sublime, ele tem essa característica de ser incerto, de ser instável, o que pode gerar um prazer muito maior do que o estável, mas um risco muito grande também. Quer dizer, então você tem toda a razão. E esse arrebatamento do sublime, que foi transposto para as paixões. Por exemplo, esse arrebatamento começou na época do romantismo alemão. Quer dizer, o Werther, do Goethe, por exemplo, o Goethe fala que ele matou o Werther para ele mesmo não se matar, porque o Werther de certa forma, é uma história autobiográfica, narra um romance que o próprio Goethe tinha sentido. Essa ideia, você projetar na figura da pessoa amada toda a sua vida, todo o seu valor, toda a sua, quer dizer, isso começou lá com os menestréis e chegou no apogeu no tempo do romantismo, e a partir daí, esse arrebatamento foi sendo projetado em outras coisas, em ideologias, em novos tipos de contato com o religioso. Por exemplo, a partir da reforma protestante, de Lutero, você tem uma explosão de formas de cristianismo diferentes. Com a aproximação do século XX, você tem a reemergência de religiões tradicionais, tanto dos monoteísmos, monoteísmo judeu como do islamismo, explode em termos de multiplicação. Você tem porque o problema também está ligado à comunicação dessas coisas todas, ou seja, antes, há 8 séculos, alguém fazia alguma coisa lá na China e talvez nunca ninguém viesse a saber, Quer dizer, hoje em dia, alguém faz qualquer coisa lá na China, e rapidamente todo mundo fica sabendo. Só que todo mundo esquece. Só que todo mundo esquece e só que talvez não tenha tanta importância assim, Então, a gente vê isso, por exemplo, na diplomacia, aproveitando que tem um colega diplomata lá, meu querido Oswaldo, a gente vê isso na diplomacia, o esforço que você tem que fazer para esquecer das coisas, para não prestar atenção em todas as notícias, para filtrar. A maior dificuldade nossa não é como ela existia, sei lá, no século IX, a gente tinha um livro, o outro, a 2.000 quilômetros dali, tinha um outro livro, e tinha uns mosteiros que tinha lá uns 50, 100 livros, e outro, Não, hoje em dia é que todo mundo tem todos os livros que ele quiser, todas as informações, mas o pior é que são sempre informações de segunda, de terceira, de quinta mão, Muito embora, e essa é uma época também
arrebatadora e maravilhosa, porque, por exemplo, eu gosto muito de música, né? Se eu quiser ver uma ópera do Wagner em 20 versões diferentes na internet, eu consigo, né? Quer dizer, no século XVIII, XIX, para você ver a sua ópera encenada, você precisava de um patrocinador, de alguém que pagasse, ou do público, porque precisava de uma orquestra que tocasse, e era só aquela vez, né? E acabou, né? Hoje em dia você ouve a mesma música 500 vezes, como provam os sertanojos, etc., que tocam aquela música o tempo todo. Então, a gente vive numa época muito complicada, e que toca também a questão dos museus, né? Uma das sensações que você tem mais opressiva, que eu conheço, quando você faz um passeio, por exemplo, pela velha Europa, é a quantidade de museus que você tem, de tudo, né? Então, parece que nós temos rastro de tudo, ao ponto, né? Eu falei no tempo que meu pai não tinha filhos, tem um verso que fala disso, né? Nas pencas de museus redundantes, nas imagens invocando iconoclastas. Ou seja, é como se chega uma hora que a gente tem vontade de destruir as coisas, né? É um pesadelo recorrente de muita gente, inclusive, de você não conseguir desligar o celular, né? Isso um colega meu, terapeuta, estava falando outro dia, que é um sonho recorrente de muita gente. A pessoa quer desligar o celular e não consegue, fica aquele bip de mensagem, bip. Quer dizer, é uma espécie de paródia do grande irmão. Então você tem toda a razão, o arrebatamento faz parte do sublime. O sublime é prazeroso, ele é agridoce, né? Ele é prazeroso e doloroso ao mesmo tempo. Esse é o problema. E é um pouco a marca. Tem uma série de conferências belíssimas do Ítalo Calvino, a última, inclusive, ele não chegou a concluir, que foi editado, que acho que pela Futrix, 6 propostas para o próximo milênio, onde ele fala um pouco disso. Por exemplo, quando ele fala de rapidez, que é uma virtude, né? Mas aqui eu digo que a rapidez de virtude está se transformando em vício, né? O excesso, a informação, que é uma virtude, você ter acesso à informação está se transformando numa doença. Você ter abundância de informação e vai por aí afora. Você tem toda a razão. Eu gostaria de falar. Bem, nós vamos encerrar a apresentação do Cláudio Santos, nosso acadêmico, mas eu queria falar um pouco mais sobre os nossos projetos e que o acadêmico Testa aqui está tocando, e sobre o museu que o Felipe está dedicando um tempo imenso para conseguirmos organizar o nosso museu, para que o nosso museu também impressione o Cláudio a ponto dele querer destruir. Mas o Cláudio é uma excelente aquisição que tivemos aqui no Instituto e que nos dá um enorme prazer na palestra e na conversa dele. Além dessas coisas todas, ele ainda tem o privilégio de ter o Gabriel, que é um jovem já que se desenvolve na música, pianista, e que num determinado dia nosso, talvez numa próxima palestra, nós vamos organizar para que o Gabriel nos dê o prazer de ouvi-lo como uma expectativa de um grande profissional, um grande artista, e dar ao nosso empresário acadêmico o orgulho de publicamente tê-lo aqui. Não que ele não se apresente, aliás, todo final de semana ele anda se apresentando aí nos pianos, os pianos que ficam vazios ali, o galera pula. Então, muito obrigado a todos e vamos para a próxima. Vamos em frente. Tá bem? Obrigado. Muito obrigado.